E aí, Diogo Wiki aqui para mais um vídeo da Fit Nerds. E hoje a gente vai atacar esse lema tão comum no meio fitness, que é o No Pain, No Gain. Será que é realmente isso que acontece? Esse termo foi muito usado lá por volta dos anos 80 pelo Arnold Schwarzenegger na musculação, quando começou ali aquela golden era do bodybuilding. That's the way it is with everything. No pain, no gain. Desde então, foi propagada essa crença de que a gente precisa ter uma dor muscular muito intensa durante o treinamento, fazer algumas técnicas com muita intensidade para intensificar ainda mais esse treinamento. Até no dia seguinte você está todo limitado, não conseguir nem levantar da cadeira direito, para aí sim você ter ganhos de massa muscular realmente significativos. E pensando nisso, muitos estudos foram realizados na área e agora temos algumas posições um pouco mais claras. Já vou ser o primeiro aqui a admitir que logo que eu comecei a entrar e estudar sobre essa área, eu tinha essa concepção de pensar na musculatura contraindo, as microlesões acontecendo, abrindo esse espacinho entre as fibras musculares, o whey protein entrando aqui direto e a musculatura crescendo. Era mais ou menos essa visualização que eu tinha na minha mente, até ser desmistificado aí por vários estudos, inclusive o estudo brasileiro do Damas e do Carlos Ugrinovich, que aliás foi meu professor lá na USP, mostrando que, conforme os marcadores de dano muscular iam se reduzindo, o ganho de massa muscular era aumentado. O que mostra uma relação até inversamente proporcional, que o ganho de massa muscular só vai acontecer conforme o dano muscular acaba se reduzindo. Isso também é observado quando as pessoas acabam trocando de treino e tem aquele efeito da novidade, faz um exercício novo e fica todo dolorido e fala, nossa, agora sim, treino novo, agora pegou. Mas, na realidade, essa novidade, essa dor muscular, não necessariamente está sinalizando que você está aumentando a massa muscular. Pode ter uma sinalização de aumento de síntese proteica, sim, mas porque aconteceram essas lesões. É uma visualização mais ou menos como se você fosse fazer uma corrida de 100 metros, mas você já deu 2 passos para trás, e aí você vai ter que correr um pouco mais. Esses 2 passos para trás não vai te dar uma vantagem para você terminar essa corrida mais cedo. Então a gente pode pensar em maneiras um pouco mais inteligentes para conseguir estruturar o nosso treinamento de modo que a gente maximize os resultados e também não precise romantizar tanto essa dor muscular para ter os resultados. Então, dito isso, como afinal você deve treinar para maximizar os seus resultados? Antigamente a gente tinha a concepção de 3 mecanismos que sinalizavam o aumento da hipertrofia, que era o aumento do estresse mecânico, o estresse metabólico e o dano muscular. Agora a gente já tirou por terra aí o dano muscular. O estresse metabólico pode ser uma via interessante, mas não vai ter tanta expressividade assim quanto o estresse mecânico, que é o que a gente vai poder focar mais aqui nesse nosso vídeo. E a gente vai abordar o estresse mecânico por 2 vias. A primeira, a intensidade de treinamento, e a segunda, um pouco mais simples, é o volume de treinamento ou a quantidade de coisas que você vai fazer. Primeiro ponto, intensidade do treinamento. Aqui o que você precisa entender é que o nosso objetivo é conseguir ativar as fibras musculares que têm um calibre maior e um potencial maior de aumentar de tamanho, de hipertrofiar. Basicamente, você precisa captar que a gente tem diferentes tipos de fibras musculares e um desses tipos é mais responsivo a aumentar de tamanho, ou seja, a maneira mais eficiente da gente estruturar o nosso treinamento será mirar nessas fibras ali. Então a gente precisa entender como que a gente vai colocar estresse nessas fibras de calibre maior. Existe um princípio do tudo ou nada, que é essa fibra muscular só vai ativar se houver um estímulo neural, uma atividade neural forte o suficiente para ligar essa fibra muscular. É como se fosse um interruptor. Se você apertar só um pouquinho, só encostar ali, ele não vai acender. Você tem que apertar suficientemente forte para que haja o estímulo nessa fibra muscular de calibre maior. Como que ela é ativada? A gente tem 2 maneiras. Ou você vai já começar fazendo com uma carga de treinamento um pouco mais elevada, obrigatoriamente você vai acabar fazendo uma série de treino um pouquinho mais curta, mas você já vai começar conseguindo ativar essas fibras de calibre maior. Então, se você pegar por volta aí de 80% da carga que você conseguiria fazer uma repetição, essas fibras de calibre maior já vão ser estimuladas. É como se fosse um chefão ali de algum jogo que você já vai precisar dos seus personagens mais fortes possíveis para conseguir vencer o seu oponente. Se você não tiver acesso a cargas tão grandes, por exemplo, treinando em casa ou na academia do condomínio,
Você pode também estruturar o seu treino de modo que você vai chegar muito próximo do limite, fazendo mais repetições, até umas 30, por exemplo, mas você tem que chegar bem próximo da falha. Por quê? Se for uma carga muito leve, voltando à analogia do jogo, você vai conseguir usar personagens, fibras musculares menores, mais fraquinhas, para lidar com essa demanda. As fibras grandes só vão entrar em ação se essas fibras mais fracas estiverem cansadas e houver um revezamento, tiver essa solicitação para usar essas fibras de calibre maior. Você tem esses dois caminhos em relação à carga que você vai utilizar. Uma outra estratégia que tem também na maneira que você vai realizar o exercício é na fase concêntrica, que é aquela que você vai vencer a resistência, digamos num exercício de peitoral, um supino. Aquela parte que você vai empurrar a carga. Se você tiver a intenção de mover essa carga o mais rápido possível, você também vai ativar as fibras de calibre maior. E uma observação muito importante a respeito dessa estratégia de aumentar a intensidade. Logo que você estiver começando a treinar, você não precisa já chegar fazendo tanto com uma carga mais alta ou com uma velocidade muito grande. Porque inicialmente você tem que criar essa base, essa fundação de que você sabe realizar muito bem o movimento. Uma vez que a sua técnica está perfeita, você já automatizou como fazer o movimento corretamente, aí você pode tanto adicionar carga quanto buscar adicionar velocidade de explosão ali para realizar o seu movimento. Antes disso, não faça. Se for a primeira vez que você está realizando um exercício ou você acabou de trocar de treino, foque em aprender o movimento primeiro, porque você já vai ter adaptações neurais, ganho de força nesse sentido. Depois, você foca em como maximizar o seu ganho de massa muscular. A maneira mais rápida de você evoluir é fazendo um passo de cada vez, sem pressa. Só por essa dica aí já vale a inscrição, já vale o compartilhamento, mas lembre-se que tem o segundo passo, que é você fazer a quantidade adequada de treinamento, que é o volume de treinamento. A maneira mais simples de você quantificar o seu volume de treino é pensar no número de séries semanais que você faz para um dado músculo. Você vai pegar o número de séries que você faz, por exemplo, para o peitoral, vai somar quantas vezes você faz ao longo da semana, número de séries, e você quer ficar num range, né, num intervalo ali, em torno de 8 a 12, às vezes umas 15 séries, se você já tiver uma aptidão física maior. Muito mais do que isso, passando de 20 séries, 25 séries, a gente já está falando de alguém que realmente quer dedicar ali para ter o melhor do shape possível, que tem esse foco muito grande ali em maximizar o ganho de massa muscular. Mas para a maioria das pessoas, se você ficar em torno ali de umas 12 a 15 séries, já está muito bom, beleza? O desafio que a gente tem em relação à quantificação é pensar que existem exercícios que trabalham mais de uma musculatura. E isso representa um certo obstáculo porque a gente não consegue quantificar exatamente. Exemplo, num supino, a gente também tem a extensão do cotovelo e tem um trabalho de tríceps. Mas será que vai ser um estresse tão grande comparado a um tríceps francês que a gente vai realizar que está somente com essa musculatura aí sendo o alvo do treinamento, sem ter essa possível fadiga do peitoral que vai acabar reduzindo o estímulo que a gente vai dar para o tríceps? Então, a gente realmente tem esses desafios na hora de quantificar. Se você estiver passando por esses desafios e quiser também ter uma análise, eu posso te ajudar através da consultoria online para a gente ver se o seu treino está bem estruturado, se a gente precisa fazer alguns ajustes. É só você entrar em contato ou mandar um e-mail para os links que tem aqui abaixo na descrição. Dito isso, para a gente sumarizar essa questão do volume para os diferentes níveis de treinamento, os iniciantes, eu diria que a preocupação tem que ser em não fazer demais. Você principalmente tem que adquirir o movimento, conseguir perceber a sua musculatura trabalhando, desenvolver essa conexão mente-músculo, automatizar a execução do movimento. Não se preocupe tanto com a quantidade ou a intensidade da carga que você está realizando ali logo no início. Para quem já estiver treinando em torno de 3 a 6 meses com uma boa regularidade, a gente pode pensar em ficar nesse teto aí até umas 15 séries semanais. Em geral, de 8 a 10 você vai ter ótimos resultados, você não precisa evoluir do dia para a noite, de 8 para 15 só com a orientação desse vídeo. Faz um aumento gradual, semana a semana, se você se sentir bem durante a sessão de treino, no dia seguinte, não perceber nenhum incômodo articular, perceber que você está se recuperando bem, o seu limite de tolerância ao estresse vai se desenvolvendo também. E aí você pode fazer esses incrementos. Eu não oriento que você aumente o volume
e a intensidade ao mesmo tempo. Senão fica muito difícil da gente identificar num cenário que você pode acabar tendo algum tipo de lesão ou desconforto, aonde que foi esse ponto que acabou extrapolando. Então não exagere, é melhor dar um passo mais curto e ter certeza que a sua perna vai alcançar, do que dar um passo mais longo e acabar tendo que voltar um para trás, beleza? E para concluir o vídeo, é importante deixar essa mensagem de que você pode sim ter excelentes resultados seguindo o mantra do no pain, no gain. Se para você funciona mais ter essa romantização, assim, essa emoção do treinamento de, cara, eu mereço ter esses resultados porque eu tô dando o meu melhor aqui, é assim que eu me motivo e tal. Cara, vai fundo, entendeu? Pode fazer. Não tô falando que isso é errado. Mas existe uma parcela da população que acaba não se identificando com isso. E é com esse público que eu estou buscando mostrar essa mensagem de que existe sim uma maneira que você pode treinar, ter excelentes resultados, mas sem precisar sofrer tanto, né? Treinar na chuva ali com o capuz e tal. Tá tudo bem também. Mas o que você precisa ter de atenção, se você vai por esse lado de treinar com muita intensidade, faca na caveira e tal, é que nesse sentido você pode acabar incorrendo em mais riscos, porque você talvez extrapole o limite de tolerância que o seu corpo tem para um dado exercício, acaba tendo mais risco de lesão. A gente vê muitos acidentes por aí com as pessoas tentando fazer séries muito avançadas ou colocando mais carga do que deveria. Então é também um cuidado para as pessoas que gostam dessa linha mais de no pain, no gain, e também essa alternativa para as pessoas que querem treinar, ter os resultados, mas sem exagerar, ou às vezes praticam uma outra modalidade que não querem estar tão fadigados assim do treino de musculação a ponto de limitar a performance. Então a gente consegue sim ter esse tipo de diálogo, alinhar conforme os seus objetivos, por isso que é muito importante a gente ter esse tipo de diálogo. Volto a falar em relação à consultoria, eu gosto muito de atender especialmente as pessoas que já estão passando por algum processo de dor crônica ou que tem que estruturar o cronograma de treinamento para alinhar bem as outras atividades que faz além da musculação. Então, se você precisar desse tipo de ajuda, sem hesitar, pode mandar um alô ali para mim, que vai ser um prazer bater um papo inicial aí com você, ver se realmente faz sentido a gente dar seguimento nesse serviço. Às vezes, só nessa conversa, assim, você já vai poder tirar bastante informação para você continuar evoluindo. Então, se você ficou até o final do vídeo, eu sei que essa mensagem ressoou bastante com você. Agradeço muito de você ter ficado até aqui, e se você puder compartilhar esse vídeo com seus amigos que também querem entender mais sobre treinamento dessa maneira, tendo esse diálogo, sem muito esse clubismo de um contra o outro, mas entendendo qual opção é a melhor de acordo com as suas preferências e os seus objetivos, vai ser muito legal se você puder compartilhar. Aqui ao lado deve estar aparecendo algum outro vídeo para você continuar assistindo e aprendendo mais sobre treinamento. Eu vou ficando por aqui e valeu!